Graças ao Senhor por mais esse final de semana, por mais essa casa de adolescentes, pela saída que nós tivemos. Nós realmente estamos ceifando as pessoas. Graças ao Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre o ceifeiro, por isso que foi a escolha desse hino, né? E realmente é algo prático para nós. É algo que tem ocorrido hoje. E o Senhor tem usado muitos adolescentes, né? Os jovens, mas ainda há a oportunidade para todos nós. Nós precisamos de todos os irmãos. Nós agradecemos, até vou começar a mensagem agradecendo os irmãos que têm nos ajudado nos serviços da Casa de Adolescentes, de alimentação, de carona, de oração, sempre iniciando e terminando com oração, né? Então nós agradecemos a esses irmãos e o nosso caminho é esse. Nós sermos simples, obedientes, a um só falar. O Senhor hoje Ele tem um falar. Não existe dois falares. Nunca existiu na terra o Senhor falando por meio de duas pessoas. Sempre houve por meio de uma pessoa. E hoje não é diferente. Nós precisamos sermos simples e obedientes a esse falar. Graças ao nosso Senhor. Irmãos, vamos começar lendo João 4, continuando o que foi falado na semana passada, a respeito do contexto, né, da mulher de Samaria, toda aquela história maravilhosa, aquela história. A gente vai dar continuidade. Vamos começar com João 4, capítulo 4, versículo 1, que fala assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, o Senhor estava na Judéia, que era a região sul, na região central tinha Samaria, e ele ia para Galiléia, que é a região norte. E por qual foi, irmãos, o motivo de o Senhor ele ter saído dessa região da Judéia, que era uma região considerada mais nobre na época, e ter saído em direção a Galiléia, mas ele passou ali por Samaria e aconteceu toda essa história com essa mulher. Qual foi o motivo do Senhor ter saído da Judéia? Como nós lemos no versículo 3, no versículo 1, perdão, fala que parecia para os judeus que havia uma concorrência entre Jesus e João Batista. Irmãos, o Senhor não é um Deus de concorrência. O Senhor é um Deus único. Não há concorrência com o nosso Deus. João Batista, ele foi muito usado pelo Senhor. Ele foi aquele que precedeu o Senhor, foi aquele que preparou, foi aquele que batizou o Senhor. Viu, né, aquele espírito, a pomba descendo como o espírito, né, para dentro de Jesus, falou: esse é o filho amado, né? Quer dizer, o próprio João Batista viu. E o Senhor sempre teve uma só direção. No início, sim, a direção estava com João Batista, né? O Senhor continuou sempre havendo um só falar. Mas quando foi a época de João Batista, depois, né, que o Senhor foi batizado, qual era a função de João Batista, irmãos? Era tirar o time de campo. Era ele seguir o Senhor, né? Mas ele foi o que ele fez? Ele não quis deixar a sua fama, porque ele era um homem, apesar de ser alguém fora da caixa para a sua época, né? Se alimentava de gafanhotos e mel silvestres, se vestia de pele de camelo, mas ele era alguém fora da caixa. Mas quando houve o momento necessário para ele sair de campo, para ir sim seguir o Senhor, ele, devido à sua fama, a tudo o que acontecia, né? Seus discípulos, ele não foi alguém que seguia o Senhor. Nós sabemos qual foi o seu fim, né? Perdeu a cabeça literalmente. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, ele testificou no batismo, né, que Jesus é o Filho de Deus. Ele não saiu de cena, ó Senhor. Mas continuando, aí agora nós vamos para João. Isso é para iniciar, né, para os irmãos entenderem o pano de fundo dessa história. Agora vamos para João capítulo 2, versículos de 23 a 25, que fala assim:
Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmãos, a natureza humana ela não é confiável. Natureza caída, nós temos, né? Quando o homem caiu, a morte entrou, a natureza caída entrou no homem. E nós temos essa natureza. Graças ao Senhor que nós nascemos de novo. Nós temos essa nova vida. Mas ainda existe resquícios dessa vida, né? Dessa velha vida, dessa natureza caída ainda dentro de nós. Irmãos, e aqui fala no versículo 23, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Nós vemos hoje que os homens, primeiro, eles precisam ver um sinal para seguir. Mas, irmãos, nós somos diferentes. Nós somos aqueles que creem com simplicidade. Nós não nos baseamos em sinais, em prodígios, porque se nós realmente confiarmos no Senhor, se formos aqueles que seguem pela fé, depois que nós cremos, sim, ocorrerão esses sinais. Então, o sinal é uma prova, é algo que vem depois de nós crermos, e não nós nos basearmos apenas nesses milagres e nesses sinais. Nós precisamos identificar o Senhor e o seu falar, e os sinais vêm em seguida. Ó Senhor Jesus, aleluia, porque nós ganhamos a vida eterna. Quando nós fomos salvos, quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos uma nova vida. E essa vida ela vem lá do alto, graças ao Senhor. E, irmãos, mas ainda nós temos esse resquício de vida natural. E para nós exterminarmos de vez tudo isso que nós temos ainda de nossa vida natural, qual é o segredo, irmãos? Nós precisamos andar pela nossa vida que está no Espírito. Andarmos e vivermos pelo Espírito. Quanto mais eu ando pelo Espírito, quanto mais eu exercito o meu Espírito, mais vai sendo eliminado desse velho homem, dessa vida natural de dentro de mim. Irmãos, é uma continuidade. Quando fala de exercitar o Espírito, isso como algo contínuo na nossa vida, não é, irmãos, meramente eu viver uma vida de reuniões. Não é eu vir à reunião, final de semana, bater o meu cartão, bater o ponto, achar que isso para mim é o suficiente. Irmãos, isso é o velho homem. Isso é aquela tradição do passado. Mas se eu sou alguém que vive e anda no Espírito, vive e anda seguindo o falar profético, esse falar atual que nos dá uma direção, eu imerjo na palavra, eu inculco essa palavra, aí sim, eu vou ser alguém que vai pouco a pouco eliminando esse velho homem. Ó Senhor Jesus, vamos limpar, irmãos, o nosso coração. Precisamos ter um coração puro. A única coisa que interessa para nós, irmãos, é a fazer a vontade do Pai. Falou num dos hinos, né? A única coisa, irmãos, que importa para nós hoje, nós sermos simples e fazermos a vontade do Pai. O Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é ou não é, irmãos? Na nossa vida, nós podemos ou não constatar que o Senhor cuida de nós. E Ele cuida nos detalhes. O Senhor nunca nos desamparou. Então, para nós hoje, irmãos, não vamos gastar e investir o nosso tempo, a nossa energia nas coisas dessa terra. Claro, nós devemos trabalhar, ser o melhor onde nós estivermos. E isso é um princípio, inclusive, né, de um bom caráter. Mas o principal é nós fazermos a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai hoje? É encabeçar. Nós sermos encabeçados, não apenas nós, mas todas as pessoas serem encabeçadas por Cristo. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, né, que essa é a vontade do Pai, a questão do encabeçamento. Irmãos, e não existe duas obras na terra. Eu toquei muito no início da mensagem, quando o irmão fala, né? Então, às vezes nós queremos ouvir palavras bonitas, aquelas palavras que dão coceira nos nossos ouvidos, né? Olha, vai ser falado na época de Paulo, ele tinha, na questão dos gregos, ele tinha um menu de vários filósofos, vários pensadores, né? Filósofo A, filósofo B, filósofo C, mas na igreja não é assim, irmãos. Nós temos um só falar, nós temos uma só direção.
E como eu sei, irmãos, que esse falar, que essa direção é dada por Deus? É pelos frutos. Esse falar hoje tem ou não tem dado frutos? Hoje nós saímos com os adolescentes saíram, nós fomos juntos. Em menos de 1 hora, irmãos, nós conseguimos 16 contatos, sendo dos 16, 14 adolescentes. Irmãos, isso é por capacidade minha, da Ellen, da Milena, de qualquer irmão? Não. É capacidade dos adolescentes? Também não. Por que eles conseguiram, graças ao Senhor, esses contatos? Porque eles foram simples, eles foram obedientes à ordem que o Senhor tem nos dado. E isso, irmãos, mostra que nós precisamos também de toda a igreja. Como é que só os adolescentes vão cuidar de tantos contatos? Aí entra a questão da rede de cuidado. Para isso, nós precisamos dos irmãos. Todos os irmãos podem e devem nos apoiar nesse serviço. Nós precisamos da ajuda dos irmãos. Depois nós vamos pegar esses contatos com mais detalhes, vamos passar para os irmãos. Irmãos, vamos cuidar das pessoas. E isso é ceifar. O Senhor tantos fizeram uma colheita, nós somos aqueles trabalhadores da 1/10 hora. É a hora de nós ceifarmos, sermos os ceifeiros, né? Trazer para recolher e trazer para dentro do armazém. Por isso hoje que nós precisamos, quando fala em Mateus 24:14, será pregado o evangelho do reino para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Tudo o que tem acontecido, irmãos, no Oriente Médio, a guerra, não é isso que vai determinar o fim. Isso são sinais de que a volta do Senhor está próxima. Mas, irmãos, nós não devemos ter nenhum tipo de medo, nenhum tipo de temor. O que nós precisamos é pregar o evangelho do reino. Isso sim vai apressar a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus! Precisamos, irmãos, não apenas o livro de João, o evangelho de João fala muito maravilhoso, fala a respeito da profundidade da palavra. Nós não devemos ser aqueles que vivem apenas na parte rasa, né? Aquele conhecimento básico, mas nós precisamos aprofundar na palavra. Para isso entra a imersão na palavra. Os irmãos têm falado tanto nisso. Não sei se os irmãos já tiveram essa prática, mas quanto mais eu imerjo na palavra, mais eu vou comendo, né? Como uma ovelha, vai ruminando a palavra, vou repetindo, eu vou tirando as pepitas daquela palavra, todas as riquezas, e aquilo vai sendo inculcado, aquilo vai sendo escrito no meu coração. Quando fala de inculcar, né, é imprimir a palavra, por nós falarmos por repetidas vezes. Então o Senhor quer isso de nós, que nós sejamos aqueles que imerjam na palavra, que façam gritos de guerra, que os adolescentes continuem com isso. Não apenas os adolescentes, mas toda a igreja. Esse vigor, né, quando fala de nós, mulher que experimentou essa água viva que vinha da fonte, nós precisamos experimentar também dessa água. Então, renovar. Mas não apenas experimentar, irmãos, nós também sermos fontes de águas vivas para as pessoas. Graças ao Senhor, né? Irmãos, e nós temos aqui 2 pontos muito práticos para nós que fala sobre a importância da palavra e sobre a importância da atitude do homem no tocante a essa palavra. Nós precisamos, irmãos, não apenas desfrutar, claro, sim, na palavra, mas nós precisamos de algo prático. O Senhor conta com essa prática hoje. O Senhor conta com cada um de nós para realmente estarmos nessa prática. Falando primeiro sobre a importância da palavra, Senhor, vamos lá para João, capítulo 1, versículo 1. Irmãos, Jesus, ele foi alguém que foi enviado por Deus. E como alguém que foi enviado por Deus, ele nunca falou uma palavra própria dele. Ele sempre falou a palavra que vinha do Pai. Ele foi alguém simples, né? Que obedeceu e falou dessa palavra que vinha do Pai, essa palavra da vida. João 1 fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Comecinho do versículo fala, no princípio era o Verbo. Irmãos, a palavra ela não foi criada no meio do caminho. Quando fala de João 1 para Gênesis 1, Gênesis fala a respeito do início da criação. Mas o início, né, desde a eternidade, fala-se em João. Então, no princípio, desde o princípio da eternidade, já existia essa palavra. Graças ao Senhor, né?
Ó Senhor Jesus, e essa palavra é o próprio Filho de Deus. Aleluia. Deus usa essa palavra para fazer a sua obra em nós. E Ele quer concluir essa obra. Nós sejamos tais ceifeiros que concluem essa obra. Ó Senhor Jesus. E continua no versículo, fala assim: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é a própria palavra. Ele é o próprio verbo da vida. E ainda, irmãos, quando João escreveu na sua primeira epístola, 1 João 1:1. Olha a importância da palavra, irmãos. Tanto no Evangelho quanto na epístola de João. Fala na 1 João 1:1. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 João 1:1. Que fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. A palavra de novo, irmãos. Com respeito ao verbo da vida, a palavra da vida. Versículo 2 fala assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia. Irmãos, toda a obra de Deus, ela vem por meio da palavra. Tudo que Deus fala, tudo que para Deus criar, quando nós vemos lá em Gênesis, disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja firmamento, todos aqueles dias, né? Nos 6 dias, foi por meio da palavra. Disse Deus, haja e houve. Então olha o poder que tem na palavra de Deus, né? Deus cria tudo por meio da sua palavra. Toda a obra de Deus se inicia por meio da palavra. Deus fala e a obra é feita. Se Deus tem falado hoje, a sua obra vai ser feita. Já está sendo feita e vai continuar sendo feita. Eu quero ser alguém que cumpre a palavra de Deus. Eu quero ser alguém que segue de perto esse falar. Esse falar que vem direto do trono de Deus. O Senhor sempre usou um homem e vai continuar usando um homem. E eu vejo se esse homem é ou não usado por Deus por meio das obras. Por meio de tudo que... o que ocorre por meio quando nós usamos essa palavra. Quantos adolescentes, quantas pessoas têm sido ganhas? Esse evangelho do reino tem sido ou não tem sido pregado em toda a terra? Nós vemos a velocidade que esse evangelho está se expandindo. Isso não é algo de homem. Não é feito por meio da capacidade de homem, mas é feito por meio da palavra de Deus. Graças ao Senhor por essa palavra. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós temos acesso a essa palavra. Graças ao Senhor. Vamos valorizar essa palavra, irmãos. É ela que vai nos fazer ser vencedores. Quando nós falamos da importância da palavra, agora, irmãos, vamos falar sobre a importância da atitude do homem frente a essa palavra. Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 3. Ó Senhor Jesus, fala assim, tendo acabado, olha, é maravilhosa essa passagem. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Por que o Senhor falou isso, irmãos? Quem dá ordens para o Senhor é somente o Pai. O que tenho eu contigo? Ele falou para a mulher, que era a própria mãe dele, inclusive, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui mostra que ele só fazia o que era a palavra do Pai, o que era a vontade do Pai. Mas, irmãos, olha que maravilhoso. No versículo, agora o versículo 5, nós lemos até o 4, né? Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Aqui está a palavra do Senhor. Então o que nós precisamos fazer, irmãos? Fazer tudo o que ele vos disser. Graças ao Senhor, né? Irmãos, e quando eles fizeram, aí nós vamos continuar a partir do versículo 7. João 2,7, fala assim, então Jesus falou, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Aqueles servos, irmãos,
titubear, né? Questionar, falou, mas vou encher a talha de água? Poxa, peraí, vinho, eu vou encher de água, vou chegar para o mestre-sala com água? Eu vou passar vergonha? Por que Jesus está falando isso? Mas, irmãos, sabe qual foi a atitude deles? Eles a encheram totalmente. Eles foram simples e obedientes ao que Jesus tinha falado. O que nós precisamos ser, irmãos? Simples e obedientes ao que Jesus tem nos falado. Ó Senhor Jesus. Aí continua, fala assim. Aí fala, né? Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E essa água, irmão, se transformou em quê? No melhor vinho. O mestre-sala falou, mas espera aí, por que vocês estão guardando o melhor vinho? Porque sempre é dado o melhor vinho no início. Então quer dizer, a simplicidade, a obediência deles frente à palavra foi que aconteceu aquele milagre. O Senhor, eles não viram primeiro a transformação de água e vinho para depois obedecer. Eles obedeceram e por meio do obedecer aconteceu o milagre. Esse é o caminho para nós hoje. Ó Senhor Jesus, a palavra de Deus, irmãos, é quem faz a obra. Não sou eu, não é você que faz a obra, mas é a palavra de Deus que faz a obra. Desde a fundação do mundo até a plenitude da dispensação dos tempos, é a palavra de Deus que faz a obra. Graças ao Senhor. Irmãos, quando nós vemos a história da igreja no primeiro século, o Senhor tinha os 12, mas ali Pedro se levantou, né? Em nome dos 12 e foi usado pelo Senhor. Então Pedro, ele abriu a porta do reino dos céus para os judeus, né? Depois, quando nós vemos ali em Atos 10, na casa de Cornélio, essa porta também foi aberta para os gentios. Graças ao Senhor, porque essa porta foi aberta para nós. Não ficou apenas nos judeus. Ó Senhor Jesus. E eles, quando foi aberto, eles receberam o Espírito Santo, foi aberto, eles foram batizados. E quando eles foram batizados, eles passaram a ser membros de um só corpo. Como nós fazemos parte, somos membros desse corpo, membros, não existe judeus, não existe gregos, não existem gentios. Nós somos o quê? Membros de um mesmo corpo, membros de um só corpo. Graças ao Senhor. Mas ali, irmãos, quando nós vemos Pedro, mesmo tendo visto aquela questão do lençol, depois, né, na casa de Cornélio, ele ainda, que foi aberto essa porta para os gentios, ele ainda era alguém que tinha muita tradição. Ele era um judeu. Aí o Senhor teve que levantar quem? O Senhor levantou a Paulo, levantou a Saulo. Irmãos, Paulo, qual é uma característica que mostra? Tanto Pedro, mas principalmente Paulo, nós vemos a experiência de Paulo. O Senhor sempre levanta uma pessoa que não se considera capaz. Não acha, irmãos, o Senhor vai levantar uma pessoa que é orgulhosa, que acha que tem capacidade, que acha que tem algum tipo de conhecimento. Paulo fala em 1 Coríntios, ele se considerava o menor de todos os santos. Por ele se considerar o menor de todos os santos, aí sim, o Senhor pôde usá-lo. Graças ao Senhor, né? O canal escolhido por Deus não se julga digno, capaz, diferente daqueles que disputam posição. Nós vemos aqueles que disputam posição, têm esse coração de divisão. Por que isso? Porque eles se acham capazes. Eles acham que eles têm conhecimento, por isso eles queriam ter aquela posição. Mas nós não somos aqueles que buscam posição. O Senhor nos deu algo, nós falamos sempre na igreja, né? Muito mais do que uma posição, nós temos uma função. Nós precisamos ser fiéis à função que o Senhor nos deu. Graças ao Senhor, todos nós, irmãos, podemos e devemos funcionar. No mais simples que você acha o serviço, seja fiel naquele serviço. O Senhor vai te honrar no serviço que se você tiver um coração simples, um coração puro, o Senhor vai te honrar no seu serviço. E há vagas, irmãos. Nós temos vagas. Ó Senhor Jesus. Toda palavra, irmãos, não vem de um canal de suas próprias palavras. Mas, irmãos, sempre o canal que é usado pelo Senhor, ele fala o que Deus quer falar, mostrando para ele por meio de revelações. Por isso, ele sendo fiel a essa palavra, que foi dada por meio de revelações, essa palavra funciona. Nós vemos ou não temos visto essa palavra funcionando? Graças ao Senhor. Como foi falado, né? Paulo era alguém que vivia numa época que tinha muitos menus, muito menu, né? Com muitas opções.
Paulo, existia uma concorrência com Paulo. Não, mas eu gosto de ouvir essa palavra, eu gosto de ouvir tal pregador, essa palavra traz paz. Oh, Jesus. Às vezes o Senhor fala a palavra que nós não queremos ouvir, irmãos, mas é a palavra que nós precisamos ouvir. Isso é o amor do Senhor para nós. Quando eu era mais novo, às vezes eu aprontava, meu pai falava coisas que eu não queria ouvir, eu não gostava de ouvir, ficava de castigo. Mas hoje eu vejo que era o amor do meu pai. Muito mais o Senhor, que é o nosso Pai Celeste. Ele tem uma direção, né? Tem um falar para nós. Vamos ser fiéis a esse falar. Graças ao Senhor. Deus tem um só canal. A palavra profética, irmãos, quando nós temos falado muito a respeito da palavra profética. O que é essa palavra profética? Quando fala da palavra, graças ao Senhor pela palavra, mas especificamente sobre a palavra profética, ela é uma palavra atual, instantânea, que nós temos hoje, que nos dá uma direção hoje. Vamos ser simples e obedecer essa palavra. O Senhor nos mostra qual é essa direção, né? E essa palavra é o próprio Cristo, vindo por meio de revelação e chegando à igreja como suprimento de vida, por meio de um canal. Qualquer outra palavra, irmãos, não há confirmação. Essa palavra não se cumpre. Graças ao Senhor porque nós temos recebido essa palavra. Essa palavra que chega como suprimento de vida para nós. Aquela fonte, né? Os irmãos lembram, né? Manancial profundo, as fontes, os ribeiros, a água é a mesma. É o Deus triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito. E é Ele que dá vida para cada um de nós. Graças ao Senhor. Irmãos, quando nós vemos a experiência, eu amo a experiência de Moisés. Eu não posso me delongar muito, Senhor Jesus. A experiência de Moisés, irmãos, Moisés, a gente pode dividir a história dele em três partes de 40 anos, né? Primeira parte dos 40 anos dele, ele foi alguém que viveu no Egito. Ele foi criado e estudou, se formou como homem, caráter humano, sua cultura humana, na melhor cultura da época, que era a cultura egípcia. Ele era alguém extremamente preparado, extremamente eloquente. Pedro fala na mensagem que ele até lutava lutas marciais. Era um homem extremamente competente, extremamente preparado humanamente falando, culturalmente falando. Mas, irmãos, ele quis resolver uma situação por ele mesmo. O irmão sabe da história que ele matou um egípcio, né? E aí o que aconteceu? Porque ele queria o esforço próprio, ele queria defender o povo dele, foi lá e matou o egípcio. E o que aconteceu? Ele começou a ser perseguido pelo rei, pelo faraó, né? Faraó. Começou a ser perseguido pelo faraó e ele teve que ir para o deserto, serviu o seu sogro Jetro por 40 anos. Alguém extremamente eloquente, preparado humanamente, tinha um pós-doutorado em Harvard e tinha que cuidar de ovelhas do seu sogro, que nem dele era. E, irmãos, durante esse período de 40 anos, ele perdeu toda a sua eloquência, todo o seu falar, toda a sua cultura. Ele cuidava de ovelhas. Ele ouvia o dia inteiro, o dia todo. Então, toda aquela eloquência, o seu falar, ele não treinou, ele não utilizou, acabou o quê? Deixou de ser uma pessoa eloquente. Aí sim o Senhor foi e usou Moisés. Não dependia da cultura humana daqueles 40 primeiros anos que Moisés foi preparado. Mas quando Moisés se sentiu despreparado, que não era uma pessoa eloquente, pesado de língua, aí sim o Senhor falou, agora eu quero te usar. O Senhor mostrou, né, por meio daquela sarça, né? Sarça que ardia, mas ela não se consumia. E o que significa essa experiência da sarça, irmãos? Nós somos hoje apenas um suporte para o Senhor. O Senhor quer aparecer, né? A sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Por quê? O combustível do fogo não era a sarça. Nós não somos o combustível, não vem nada de nós, irmãos. Nós queremos expressar o Senhor. Queremos ser usados pelo Senhor, como um suporte, né? Graças ao Senhor, que ainda o Senhor quer nos usar. A palavra de Deus é que tem o poder. Nós não temos nada, nós não sabemos nada. Queremos ser apenas usados pelo Senhor, né? Graças ao Senhor. A maturidade do homem, quando falou depois, quando Moisés tinha 80 anos,
faz o homem perceber sua incapacidade de realizar a vontade de Deus. Maravilhoso, né? O Senhor não quer nada nosso natural. A experiência de Moisés é muito rica, né? E o Senhor usou ou não usou Moisés, irmãos? E ainda vai usar Moisés à sua volta, né? Moisés e Elias. Graças ao Senhor, possamos ser como Moisés, né? Ser simples, mas ser fiéis ao que o Senhor nos falar. Ó Senhor Jesus, em Números 12, irmãos, fala aquela experiência. Vamos ler lá? Rapidinho. Números 12, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Fala quando Arão, né? Arão e Miriam, fala assim, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Irmãos, quando nós olhamos essa experiência, Arão era alguém que era mais eloquente que Moisés. Tanto é que Arão foi usado como boca de Moisés, e Moisés era como o Senhor, olha a responsabilidade de Moisés, como o Senhor para Arão. Então o Senhor falava para Moisés, Moisés falava para Arão, e Arão falava para o povo. E Miriam, irmãos, era uma irmã mais velha de Moisés. Foi ela que colocou Moisés dentro da cesta. Os adolescentes lembram da história, né? Colocou dentro da cesta, que a filha de Faraó foi, viu Moisés e cuidou de Moisés, e aí deu sequência à história, né? Então quer dizer, Arão era mais eloquente, Miriam era alguém mais experiente, que era mais velha. E por que o Senhor usou Moisés? Vontade do Senhor, sim, amém. Mas irmãos, olha só, o Senhor não olha só para aqueles que são mais eloquentes, ou aqueles que têm mais maturidade. Ó Senhor Jesus, e os questionamentos começam por aqueles que se julgam capazes de serem escolhidos por Deus. Então os dois aqui falaram, eles se achavam pessoas que eram capacitadas para falar por Deus, mas o Senhor falou, né? Depois no versículo 3 fala assim, ó Senhor Jesus, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por que esse versículo 3 fala sobre Moisés ser manso, entra nesse contexto? Porque, irmãos, o manso aqui fala que Moisés não tinha um coração de querer ter posição. Moisés foi indicado pelo Senhor, foi usado pelo Senhor, mas ele nunca brigou, ele nunca falou, eu vou falar. Ele nunca brigou por aquela posição, ele simplesmente foi fiel ao que o Senhor o designou. Por isso fala que ele era muito manso, né? Ele não estava, irmãos, preocupados com questão de ambição, frente ao posto, ou cargo, ou posição. No coração dele, irmãos, não havia um mínimo conceito de posição ou de primazia. Ó Senhor Jesus. E esse, irmãos, foi ou não foi o coração de Jesus? Quando ele veio à terra como homem? Ou será que ele nasceu num palácio, como Pedro fala, né? Será que Jesus nasceu num palácio? Toda pompa desse mundo? Não, irmãos, ele nasceu numa manjedoura. Toda a sua vida foi uma vida de sofrimento, mas ele foi fiel. Ele não falava nenhuma palavra sua, ele falava a palavra que vinha do Pai. E olha como ele foi usado, né? Graças ao Senhor. E no seu final, ele ainda foi fiel à vontade do Pai. Mesmo humanamente não querendo, né? Se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele ainda foi fiel. Graças ao Senhor, né? E a sua ressurreição foi a prova que o Senhor, Deus Pai, aceitou a sua oferta. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus veio e tomou o caminho da humildade, de agradar e fazer a obra do Pai que o enviou. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu não queria, vamos passar. Senhor Jesus, quando fala de inveja, irmãos, a inveja, o que vem após a inveja? Vem a ira. Quando nós vemos a história de Caim e Abel, aconteceu o homicídio ali, né? Foi justamente por isso. O Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Inveja gerou a ira que aconteceu, né? Caim chegou e matou Abel. Então, irmãos, nós precisamos, a nossa preocupação não é por cargo, não é por posição. A nossa preocupação deve ser de levar adiante a obra de Deus. Se o Senhor tem falado para nós sairmos, para nós pregarmos o Evangelho do Reino, para nós cuidarmos de pessoas, para nós ceifarmos as pessoas, é isso que nós vamos fazer. Simples e obedientes. Irmãos, quando nós cuidamos
Nossa experiência em casa, eu vou falar um pouco da nossa experiência. Não estava nem programado para falar. Mas quando nós cuidamos do Senhor, nós servimos ao Senhor, nós despendemos o nosso tempo e a energia para o Senhor cuida de nós. Nós temos constatado lá em casa, nos detalhes, irmãos, nos detalhes o Senhor cuida de nós. Vamos cuidar, investir o nosso tempo nas coisas do reino, que o Senhor cuida das nossas coisas aqui na terra. Graças ao Senhor. Depois, irmãos, eu não vou falar a história toda. Número 16 fala de Corá, Datã e Abirão. Eles eram, irmãos, alguém que tinha uma posição. Inclusive, Corá, ele era da tribo que servia ao Senhor, né? E eles, além deles, eles influenciaram mais 250 líderes. Os irmãos conhecem a história. Depois os irmãos leem em Números 16. Pelo tempo eu não vou conseguir ler toda a história. Mas, irmãos, eles eram alguém que se preocupavam também com posição. Eles falavam, vamos lá, ó Senhor Jesus, número 16, versículo, vamos começar no 1. Ó Senhor Jesus, números 16, versículo 1. Fala assim, Corá, levantaram, versículo 2, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eram pessoas de posição, príncipes de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, eram pessoas de posição, irmãos. E se ajuntaram contra Moisés, versículo 3, e contra Arão e lhe disseram, basta, olha a ousadia, irmãos, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Olha qual era o coração dos três, mais desses 250. Eles queriam o coração de alguém que queria ter uma posição. E qual era o coração de Moisés, irmãos? Ele era um homem muito manso. Ele nunca quis, nunca lutou, nunca brigou por ter uma posição. Irmãos, encurtando a história, qual foi o fim? Corá, Datã e Abirão, a sua família, os seus bens, todos foram engolidos. A terra se fendeu, a terra se abriu e eles foram engolidos vivos dentro do abismo e a terra se fechou. Quer dizer, olha a importância, olha a seriedade dessa palavra com relação à liderança, com relação a ter um coração, de ter uma posição. O Senhor próprio veio, fala, né? O Senhor veio e tratou aquela situação. Não foi nenhum homem que tratou, não foi Moisés, mas foi o próprio Senhor que tratou com aquela situação. E depois, aqueles 250 homens também morreram. Quer dizer, o Senhor não aceita um coração que é impuro, um coração que preocupa com a posição. Por isso, irmãos, de novo, simplicidade e obediência. Esse é o segredo para nós hoje. Graças ao Senhor. Aleluia. Irmãos, quando fala, maravilhoso. Salmo 110, os irmãos conhecem esse versículo ou não? Salmo 110, versículo 3. Ó Senhor Jesus, aleluia, porque o Senhor está formando um exército formidável. Graças ao Senhor. Vamos ler, irmãos, todos juntos? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. A gente sempre lê esse versículo na King James, mas o irmão salientou esse versículo nessa versão da Revista Atualizada, que fala ali, com santos ornamentos. É maravilhoso. Irmãos, o que são esses ornamentos? Quando o Senhor fez a criação dos príncipes angelicais, dos principais anjos, incluindo Lúcifer, quanto maior a sua posição, maior a sua honra, fala em Ezequiel 28. Ali era um ambiente de adornos, né? De pedras preciosas, de engastes de ouro. Então, quão maior era a sua honra, maior era a sua posição, mais ornamentos ele tinha. Irmãos, mas muito mais do que isso. Quando Deus, olha que rico, quando Deus cria um príncipe, o faz de acordo com a honra que recebe de Deus. Irmãos, o que fala nesse versículo de Salmo 110, versículo 3, para quem são esses santos ornamentos? Os irmãos sabem? Quando fala desse versículo, são para quem?
são para Cristo. Porque Cristo é aquele que vai reinar. Está preparando para reinar. Irmãos, e sabe quem são esses santos ornamentos? São os adolescentes, são os jovens. Graças ao Senhor, né? Olha a riqueza, olha o valor que o Senhor tem dado para os adolescentes e para os jovens. Irmãos, mas para todos nós, tá? Não desanime, irmãos. Há esperança e caminho para todos nós. Graças ao Senhor. Então, irmãos, esses adolescentes, esses jovens, são esses santos ornamentos, que são para quê? Para honrar Cristo. Olha que maravilhoso, como o Senhor tem usado, né? Esses adolescentes. O que Deus deu como santos ornamentos para Cristo é um exército de jovens santos. Graças ao Senhor por esse exército. Vamos ser com esse exército, né, irmãos? Todas as atividades, em todas as necessidades. E eu vou contar uma experiência que eu percebi, eu vi que muitos irmãos têm se disposto. E a gente fica feliz quando a gente vê os irmãos se dispondo a servir. Vários irmãos ofertaram, vários irmãos têm dado carona. Obrigado, irmãos, pelas caronas. Nós precisamos dessas caronas. Então, irmãos, isso é nós sermos um. Isso, irmãos, eu ganhei muito nas mensagens anteriores. Nós não precisamos e devemos preocupar com o que nós fazemos hoje. Composição, né? O Senhor não quer que nós... A minha preocupação hoje, eu ganhei isso para mim. Eu quero levar isso para a minha vida. Eu compartilhei isso com a Ellen. Irmãos, eu não quero lutar por posição. Onde o Senhor me colocou, eu quero ser fiel. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero seguir essa palavra de perto. Irmãos, seguir a palavra de perto é também dentro do possível, das nossas condições, nós vimos as conferências. Estarmos perto do apóstolo. Quanto mais perto eu estou do apóstolo, mais vida eu ganho. Mais o falar, quando mais perto eu estou de uma pessoa, mais eu conheço a pessoa, mais eu conheço a vontade do Senhor, né? Por isso nós precisamos ser esses, irmãos. Dentro das nossas possibilidades, nós estamos tão próximos da instância, né? Vamos valorizar, irmãos. Graças ao Senhor, essa conferência, nós tivemos muitos irmãos, né? Graças ao Senhor, isso já mostra, né? A reação da igreja em Limeira. Graças ao Senhor. Vamos seguir nesse caminho, irmãos. Ó Senhor Jesus. E agora, irmãos, vamos sim voltar para essa linha de João. Vamos lá para João 4. Começando no versículo 23. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu vou ser rápido, porque nós vamos ter um compartilhar de alguns adolescentes, né? Vão falar de como foi a saída hoje, graças ao Senhor. João 4, 23, fala assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Fala no versículo, ó Senhor Jesus, quando fala a experiência da mulher de Samaria, fala assim, vejo que tu és profeta, não fala assim no versículo, versículo 25, fala assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26, olha a riqueza do versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Essa frase, irmãos, eu o sou, eu que falo contigo, mudou a vida daquela mulher. Aquela mulher que no histórico, irmãos viram, né, no começo do capítulo 4, por que, irmãos, ela foi na hora sexta à fonte, que é o meio-dia, né? Porque ela tinha vergonha da sua situação. Ela tinha sido casada por 5 vezes e estava no test drive com o sexto ainda, né? Quer dizer, é uma situação deplorável a situação daquela mulher. Ela tinha vergonha da sua situação, por isso ela foi num horário que era o sol a pino, horário mais quente do dia, porque ela não queria cruzar com outras mulheres pegando água naquela fonte. Mas quando o Senhor falou: eu o sou, eu que falo contigo, ela foi à cidade. Ela esqueceu qual era a situação dela, porque ela foi anunciar para outras pessoas. Graças ao Senhor, né? Ela esqueceu o passado. Fala assim: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens:
Vinde comigo, versículo 29, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, da cidade e vieram ter com ele. Quer dizer, aquela mulher tinha uma situação deplorável, esqueceu de seu passado, ela deixou, irmãos, aqui fala, deixou o seu cântaro, foi a cidade. O que é esse cântaro, irmãos? É toda o seu passado, todas as suas tradições. Ela esqueceu todo o seu passado, irmãos. Ela tocou na fonte de água viva. Isso fez com que ela tivesse uma mudança, deixasse todo o seu passado para trás e fosse anunciar. Porque, irmãos, essa vida de Deus, ela é uma vida que quer se multiplicar. Não é uma vida, irmãos, que está parado, está aqui, está bom, é o suficiente. Não. É algo, irmãos, essa vida faz com que cada um de nós saiamos. Nós anunciemos essa palavra, essa vida. Por isso, eu experimento e eu também passo a ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso é a prática. Nós vemos nessa experiência a realidade dessa palavra. Nós recebemos, nós bebemos essa fonte e também sermos uma fonte, Graças ao Senhor. Ela foi iluminada pelas palavras de Jesus. Foi somente a palavra "eu sou" que salvou essa mulher. Olha o poder da palavra do Senhor. Uma palavra que ganha uma pessoa que ganha dessa maneira viva é cheia de vida para reproduzir o que recebeu e trazer outras pessoas. Essa vida quer se multiplicar. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E também fala aqui que os discípulos, eles tinham saído, foram à cidade para comprar alimento para Jesus. Na verdade, o Senhor queria, que ficasse só ele com a mulher para ocorresse toda essa experiência com a mulher. Mas quando eles voltaram, irmãos, eles voltaram com alimento. Mas eles trouxeram alguém, fora os discípulos? Não trouxeram ninguém. Mesmo os discípulos, aqueles que estavam próximos ao Senhor, eles foram simplesmente comprar um alimento e voltaram. Eles fizeram "posso orar por você"? Não fizeram. Será que eles estavam imergindo na palavra? Não estavam. Então, irmãos, viu a diferença? Mesmo os discípulos, aqueles que acompanhavam o Senhor de perto, extremamente privilegiados, e o Senhor usou a todos eles, mas naquele momento, irmãos, o Senhor usou aquela mulher para anunciar para uma cidade toda. Eles não anunciaram nem sequer para uma pessoa. Então, quando nós tocamos nessa água viva, nós bebemos essa água viva, essa vida quer se multiplicar. Graças ao Senhor. Para terminar, irmãos, vamos lá, Isaías 42, versículo maravilhoso, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Isaías 42 fala assim: assim disse Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Irmãos, por que o Senhor estendeu os céus para a terra e nela criou tudo que produz? Irmãos, sabem por quê? É para nos manter vivos. Mas por que o Senhor quer nos manter vivos? E não apenas isso, irmãos. O Senhor nos deu o fôlego de vida. Graças ao Senhor. Quando o Senhor soprou nas narinas do homem aquele fôlego de vida, foi criado dentro do homem o espírito humano. Espírito humano para conter o Senhor, que é o Espírito, Graças ao Senhor. Nós não estamos, irmãos, aqui só para comer. Comer e morrer. Não como simples cachorros, Cachorro, irmãos, infelizmente cachorro não tem espírito, tá? Então, cachorro morreu, fica por aí mesmo. Mas nós temos. Graças ao Senhor. Então, irmãos, o Senhor não nos criou apenas para nós comermos e morrermos. O homem come, sabe para quê? Para fazer a vontade do Pai. Nós nos alimentamos para fazer a vontade do Pai. É essa vida que está dentro de nós querendo se multiplicar por meio de nós fazermos a vontade do Pai. Irmãos, Isaías ainda 55, versículos 10 e 11. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Preciso nem compartilhar, né, irmãos? O versículo é maravilhoso. Sim, será a palavra que sair da minha boca. Isso é a palavra profética, irmãos. Não é a palavra que sai da boca do Senhor? Não é o falar atual que nos dá uma direção? O que vai acontecer, irmãos? Não voltará para mim vazia. Ela quer se multiplicar, ela quer se expandir. Está no versículo, ela vai prosperar. Ela vai, é uma afirmação. Ela vai prosperar, né? Naquilo para que a designei. Graças ao Senhor. Por isso, irmãos, vamos nos encher da palavra profética, da imersão, da transcrição, sairmos para pregar o Evangelho. Eu queria encorajar os irmãos. Essa saída, irmãos, não é apenas para os adolescentes. Queremos encorajar toda a igreja a sairmos para pregar o Evangelho. Quando o Pedro fala no finalzinho aqui de João, quando o Senhor voltou, eu vou já encerrar a mensagem. Quando o Senhor voltou, os discípulos voltaram com o alimento, o Senhor falou, eu não quero me alimentar. Por quê? Porque ele já estava feliz, já tinha se alimentado com aquela experiência da mulher. Os irmãos já tiveram essa experiência? Quando nós saímos, nós pregamos o Evangelho, nós saímos alegres. Muitas vezes nós somos mais ganhos do que até as pessoas. Por quê? Nós estamos sendo usados como um rio de água viva. É para isso que o Senhor nos criou, irmãos. Se eu sou fiel, se eu dou caminho para o Senhor me usar, alimento para quê? A felicidade, a alegria é tão grande que até eu esqueço de me alimentar. Foi o que aconteceu com o Senhor. Então, irmãos, vamos tocar nessa vida. Precisamos sair, irmãos. Rogo aos irmãos que saiam conosco. Nós queremos ter um problema santo de não ter vaga. Hoje, pela misericórdia do Senhor, quase nós não tivemos vaga em carro. O Dito nos serviu, graças ao Senhor. O Eric, todo o Tamar com a Michele, todos os irmãos, o Paulo com a Maga, esses amados irmãos nos serviram. A Cat com o Léo, graças ao Senhor por eles, ofertaram. Então, irmãos, isso vai nos fazer ser vencedores. Eu não quero, irmãos, na minha experiência, lutar por posição, mas eu luto sim por ter o meu galardão. Na volta do Senhor eu quero ter o meu galardão. Por isso eu sirvo hoje. Irmãos, esquece posição, esquece ter a primazia. O Senhor sim precisa e deve ter a primazia na nossa vida. Graças ao Senhor, né? E vamos terminar com aquele último hino que fala sobre a ceifa, sobre a colheita. João 4, a partir do versículo 35. Ó Senhor Jesus. João 4, 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de certo, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Versículo 37. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro o ceifeiro. Versículo 38 para terminar. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Graças ao Senhor. Outros já, fala no versículo 38. Outros, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Hoje, é isso aí. Em 20 séculos da igreja, houve esse semear. Sempre houve aquela linha dourada, graças ao Senhor, né? Aqueles que amam ao Senhor, que amaram ao Senhor, que pregaram o Evangelho. E hoje, irmãos, nós somos aqueles trabalhadores da 1/10 hora. Qual é a nossa função hoje? Nós ceifarmos. Ceifarmos o que nós não semeamos. Somos privilegiados, irmãos, de estarmos nessa era da igreja. Tantos e tantos irmãos do passado queriam estar na época que nós hoje estamos. Somos privilegiados de vermos tudo o que tem acontecido. Mas, irmãos, não apenas ver, eu quero agir.
falou da palavra, né? A contrapartida não é simplesmente eu conhecer a palavra, mas é a prática. Eu preciso agir, eu preciso sair, fazer com que essa vida flua, multiplique por meio de mim. Graças ao Senhor. Irmãos, eu queria ler para terminar na imersão, os irmãos que estiverem com a imersão, domingo, o ponto 2 da imersão, que fala assim: ceifar significa colher o fruto da semeadura, que é fazer o trabalho final da pregação do evangelho do reino, para que venha o fim. Não é uma guerra que vai trazer o fim, é a pregação do evangelho do reino que vai fazer com que o Senhor volte. Isso é claro, nós precisamos ter ciência disso. E não apenas saber, mas apressar a volta do Senhor, pregando o evangelho do reino. Nós somos os trabalhadores da última hora. Durante 20 séculos, muitos pregaram o evangelho. Agora cabe a nós ceifarmos. Não é somente pregar o evangelho, olha isso, irmãos. Não é somente pregar o evangelho para tirar as pessoas do inferno, mas o evangelho do reino, para que as pessoas possam ter um viver da igreja, sendo encabeçados por Cristo. Qual é a vontade de Cristo? É o encabeçamento. Por isso, irmãos, nós pregamos o evangelho do reino, não meramente para tirar as pessoas do inferno, mas para trazer as pessoas para a igreja, para também serem encabeçadas por Cristo. Graças ao Senhor, encabeçadas por Cristo, juntamente conosco, nós vamos ceifar o que não semeamos e edificar o corpo de Cristo. Aleluia! Irmãos, e nós estamos na igreja de Filadélfia. Para a igreja de Filadélfia, o Senhor promete dar um galardão. Eu luto hoje, eu sirvo hoje, que eu quero ter o galardão naquele dia. Possamos ter esse coração, irmãos. Nós vamos sim cansar, amanhã nós vamos estar moídos, irmãos, mas vale muito a pena. Vale a pena porque nós saímos felizes daqui. Nós saímos felizes quando nós vemos adolescentes funcionando. Irmãos, esquece, não é por capacidade nossa, é o Senhor. Os irmãos falaram, quando nós tivemos a reunião dos capitães de tropa, eles falaram: irmãos, o Senhor vai agir. Vai haver a multiplicação de pessoas. Irmãos, não achem que é por sua capacidade. Não é por nossa capacidade. Porque o Senhor tem tanto desespero que se nós dermos caminho para o Senhor, nós formos obedientes à palavra, à direção que o Senhor tem nos dado, vai ou não vai dar frutos, irmãos? Em menos de 1 hora, pela misericórdia do Senhor, nós conseguimos 16 contatos. Nós tivemos 18 adolescentes nessa casa de adolescentes. Tivemos várias das irmãs de Rio Claro, graças ao Senhor por essas irmãs. Tivemos convidados, as adolescentes trouxeram convidadas, né? Então, quer dizer, a gente vê que o Senhor está agindo por meio desses adolescentes. Graças ao Senhor. Irmãos, nós somos aqueles ceifeiros. Vamos sair para a ceifa. Jesus é o nosso Senhor. Vamos deixar agora então para 2 ou 3 adolescentes nos darem um testemunho rápido. Depois vai ter um hino, né? Graças ao Senhor. Irmãos, esse é o nosso caminho. Simples, obedientes, e vamos sair à ceifa. Porque os campos já branquejam. Jesus é o nosso Senhor.